Olá, paz do Senhor. Estamos aqui de volta para mais uma videoaula das lições do nosso segundo trimestre. E nesta segunda lição, que tem como título A Predileção dos Pais por um dos Filhos, é uma lição de extrema importância para todos nós. Aliás, essa lição trata não apenas da predileção dos pais, que é o assunto principal, mas esta lição abre margem para uma série de outros assuntos. São vários assuntos que podem ser discorridos pelo professor ao longo da ministração da lição. Esta lição fala de promessas de Deus, de perseverança em oração, de vida intrauterina, digo. Esta lição fala de diferença entre filhos, esta lição fala de criação dos filhos, esta lição fala de afinidade, esta lição fala de muitos assuntos correlatos ao assunto principal. É importante que o professor esteja atento ao assunto principal e também aos assuntos correlatos. No caso desta lição, ela tem como pano de fundo a família de Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos, no caso Isaac e Rebeca. Então são 4 personagens principais: Isaac e Rebeca, o casal, e Jacó e Esaú, o par de irmãos gêmeos. E todo o comportamento entre este casal e seus filhos, e todo o desdobrar das ações deste casal e dos filhos, remontam justamente o título e a temática principal da lição, que é a predileção dos pais por um dos filhos. Não por coincidência, mas entendo por providência divina, um dia desses, no mês passado, eu ministrei uma palavra justamente sobre criação de filhos, a relação dos pais com seus filhos. E eu percebo, então, que esta mensagem que eu ministrei tem tudo a ver com esta lição de número 2. E neste vídeo, eu queria te mostrar alguns pontos, alguns trechos desta mensagem que eu ministrei, que fala justamente sobre a criação de filhos. E eu usei como pano de fundo Lucas, capítulo 15, que fala acerca daquela tríade de parábolas, na qual uma das parábolas é justamente conhecida como a parábola do filho pródigo. Nesta parábola do filho pródigo, eu abordei não o filho pródigo, por assim dizer, e não o filho mais velho, mas eu dei ênfase ao comportamento e ao perfil daquele pai que possuía 2 filhos. E justamente Jacó, aqui na nossa lição, possui então 2 filhos. 2 filhos diferentes, 2 filhos com perfis diferentes, 2 filhos com promessas de Deus diferentes um para com o outro. E como foi que Jacó tratou esses 2 filhos? Como foi que Rebeca lidou com esses 2 filhos? Quando eu olho para a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, a partir do versículo 11, eu percebo que aquele pai, ele também teve um tipo de comportamento e um tipo de tratamento para com seus filhos. E neste tratamento, neste comportamento, neste relacionamento deste pai com seus filhos, nós observamos que não deveria ou não deve haver predileção de um pai para com um dos seus filhos, como aconteceu aqui na nossa lição em Gênesis, capítulo 25, versículo 28. Muito pelo contrário, o pai da parábola do filho pródigo, diferente de Jacó, ele possuía pelo menos 5 características que nos oferecem pelo menos 4 lições. E são essas 4 lições que eu cito nesta mensagem que eu ministrei. Foi numa sexta-feira pela manhã em nossa igreja matriz, Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, pastor presidente Francisco José da Silva. E nesta mensagem eu dizia que aquele pai possuía 5 características. Ele possuía um amor imparcial, ele possuía generosidade, ele possuía exemplo para dar para os seus filhos, ele possuía uma compaixão incondicional e, por fim, eu disse que ele possuía paciência. Estes valores, estas qualidades, são imprescindíveis para que um pai não cometa o erro da predileção por um dos seus filhos. Então, eu queria que você, neste momento, acompanhasse esta mensagem, estes 5 pontos da mensagem que nos traz 4 lições importantíssimas para entendermos a lição desta semana, a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos.
Vamos então assistir esta mensagem e depois da mensagem eu volto aqui para mais um comentário e assim estaremos encerrando este vídeo. Olha, não esquece de deixar o seu like, não esquece de fazer um comentário, de compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que assim o YouTube, o Facebook, o Instagram entenda que este vídeo foi relevante para muitas pessoas e possa distribuí-lo para outras dezenas e centenas de pessoas. Então vamos ao vídeo e eu volto daqui a pouco com alguns comentários. E já no primeiro versículo, versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, eu encontro já uma lição preciosíssima. O versículo muito simplório diz: um certo homem possuía 2 filhos. Eu vejo neste pai da parábola um exemplo, um reflexo, uma analogia do próprio Deus, que é o nosso Pai. E fazendo esta analogia, a primeira lição que eu percebo é que os filhos são diferentes uns dos outros. E mesmo assim, o pai deve amar de forma imparcial e com equidade. Porque os filhos são diferentes. Tem um que é mais calmo, tem um que é mais nervoso, tem um que é mais obediente, vai ter outro que é mais desobediente, vai ter um que é mais trabalhador, vai ter outro que é mais preguiçoso. O pai precisa perceber a diferença dos seus filhos e amá-los de forma imparcial e com equidade. Ou seja, o pai não pode amar mais a um e amar menos o outro, não. Se a parábola fala do pai amoroso e compara este pai com o nosso pai, então precisamos entender que o nosso Deus nos ama, independente de sermos diferentes uns dos outros. Sabe, aquele irmão que você não, desculpa a expressão, não vai com a cara dele? Deus ama ele da mesma forma que Deus te ama. Sabe, aquela irmã chata, irritante? Deus ama essa irmã da mesma forma que Ele te ama. Às vezes nós achamos que Deus só me ama porque eu sou o queridinho de Deus, eu sou perfeito, eu sou aquele que agrada. Não, irmãos, o amor do nosso Deus é imparcial. Deus nunca cometeria o erro de amar mais a um e amar a outro menos, não. Deus ama a todos de igual modo. João 3,16, a gente lê: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não deu só para alguns, não, Ele deu para todos. O que acontece é que alguns aceitam e outros não aceitam, e os que aceitam provam mais de perto do amor de Deus. Mas o amor de Deus está derramado sobre todos os nossos corações, porque o nosso Pai, Ele entende as nossas diferenças. E detalhe, o pai, ele cria seus filhos respeitando os seus limites, respeitando suas diferenças. Ele sabe que para um ele precisa falar um pouco mais forte, para outro falar um pouco menos forte, e às vezes isso causa até uma dificuldade de entendermos o trato de um pai para com seus filhos, ou o trato de Deus para com seus filhos. Mas a verdade é que nós somos diferentes. Eu olhei assim rapidamente na Bíblia e olhei assim, Jacó e Esaú. Percebeu que eram 2 filhos, porém diferentes um do outro. Aí eu olhei de novo, Caim e Abel. Olhei de novo, Pedro e André, irmãos do mesmo pai, mas com um temperamento diferente, conduta diferente, às vezes até caráter diferente, e tiveram o mesmo pai e a mesma criação. E como é que se explica isso? Um deu para a vida, outro não deu para a vida. Um foi fortalecido, o outro se enfraqueceu. E não sabe qual é o problema? O problema não é o sol, o problema é a essência. Como é que é isso, pastor Roque? Pensa na cera, pensa na manteiga. Não, deixa a cera para lá, mas a cera faz parte. Tá bom, pensa na manteiga e pensa no barro. Pensou? O mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que amolece a manteiga. O problema não é o sol, o problema é a nossa essência,
em relação ao trato de Deus para conosco. Tem gente que quanto mais Deus fala, mais se endurece. Tem gente que quanto mais Deus fala, mais amolece o coração. Então depende de cada um de nós aceitarmos o trato e o amor de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Este pai da parábola, ele possuía 2 filhos, um mais novo e um mais velho. Um era diferente do outro em vários aspectos. Mas quando o mais novo falou assim: pai, me dá parte da minha herança. Olha o que o texto diz, no versículo 12. O final do texto, só o final do versículo. O pai então repartiu por eles a fazenda. O pai não deu apenas a parte do mais novo, não. O texto diz que o pai repartiu a fazenda pelos 2. É claro que pela lei mosaica, um tinha direito a uma quantidade maior do que o outro. Mas o pai, bom de matemática, fez as contas certinho. Bem, essa parte aqui pertence para você e essa parte aqui pertence para o mais velho. O pai repartiu os seus bens para os seus 2 filhos. Foi um só que reivindicou, mas a divisão foi para os 2. Sabe por quê? Porque como pai, a gente aprende isso. Quando dá presente para um, tem que dar para o outro também. Senão dá problema. O pai falou: peraí, você quer a sua parte? Então deixa eu dar a parte que pertence ao outro também. Louvado seja o nome do Senhor. O pai foi imparcial. Se você tem direito, o outro também tem direito. Lá na frente, o mais velho vai reclamar. Você já leu essa parábola? O mais velho fala assim: pai, eu estou há tanto tempo contigo e tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Quem falou isso? Se aqui o versículo está dizendo que o pai repartiu os bens. Simplesmente o mais novo gastou de forma desordenada, mas o mais velho podia ter aproveitado. Opa, o pai repartiu, vou dar uma festa com essa parte que ele repartiu, vou dar uma festa, vou convidar meus amigos, os empregados. Pai, obrigado aí pela parte que tu me deste. Não, lá na frente ele reclamou: pai, tu nunca me deste. Mentiroso e ingrato. Quantos filhos são assim, né, irmãos? Ingratos. Meu pai nunca fez nada por mim. É só analisar no texto. O texto está dizendo que o pai repartiu entre eles. Então o amor do nosso pai, louvado seja o nome do Senhor, é igual para todos os filhos. O que acontece é que tem filho que pede e tem filho que não pede. E Jesus foi bem claro ao dizer isso para os discípulos: olha, vocês peçam em meu nome, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome crendo recebereis. E teve uma hora que Jesus falou: vocês ainda não receberam nada porque não pediram. As bênçãos do nosso Deus estão à nossa disposição. É só clamar, é só orar, é só pedir ao Pai Celestial e Ele está disposto a nos abençoar. Mas um segundo exemplo que eu vejo é o exemplo de generosidade. Como assim generosidade? Ele não era só um bom pai, ele era um bom pai e um bom chefe de família. Quando seu filho mais novo estava lá na perdição, sem comida, preocupado: como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou comer, ele teve uma lembrança. Algo ficou na mente daquele garoto. E sabe o que ficou na mente dele? O exemplo de generosidade do pai. Ele nem se lembrou do irmão. Eu acho que ele tinha algum problema de comunhão com o seu irmão mais velho, mas do pai ele se lembrou. A primeira coisa que ele falou quando caiu em si foi: gente, eu estou aqui passando fome, e lá na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai têm abundância de alimento. Ele reconheceu isso porque ele conhecia o pai que ele possuía, porque era um pai que dava não apenas conselho, que dava não apenas ensinamento, mas era um pai que dava exemplo com atitudes positivas.
Uma das crises que nós possuímos hoje na sociedade é a crise do exemplo. Tem muita gente querendo ensinar, mas não dá exemplo de vida. Este pai da parábola, ele dava exemplo de vida, e este exemplo ficou como referencial na mente do seu filho mais novo. O meu pai, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Ele não falou que os trabalhadores comiam aquilo que era justo, aquilo que eles tinham direito, não. Ele disse que os trabalhadores do pai dele comiam de forma sobeja. O meu pai não nega alimento para os trabalhadores. Se trabalhou, tem direito. O meu pai dava mais do que direito para os trabalhadores. O meu pai é exemplo de generosidade. Uma das formas, ou a melhor forma de nós ensinarmos nossos filhos é através do exemplo. Às vezes nos faltam palavras, mas o exemplo sempre vai ser observado, sempre vai ficar como memorial para toda a vida. Aliás, pensando nisso, eu me lembrei daquele versículo lá de Pedro, quando ele fala sobre santidade. E ele diz que Deus diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Quando Deus nos cobra santidade, Deus está dizendo: olha só, eu dou exemplo para vocês. Eu estou separado das coisas erradas. Tiago diz que não há nele trevas nenhuma. Então, eu exijo que vocês se separem das coisas do mundo. Eu exijo que vocês sejam santos. Sabe por quê? Porque eu, como pai, eu dou exemplo. Eu, como pai, eu sou santo. Então, se nós cobramos honestidade dos nossos filhos, temos que dar exemplo de honestidade. Se nós cobramos educação dos nossos filhos, temos que dar exemplo de educação. Se nós cobramos caráter dos nossos filhos, temos que dar exemplo de caráter. Tudo que nós cobrarmos, precisamos dar o exemplo. Teremos dificuldades, teremos limitações, mas precisamos nos esforçar para darmos o exemplo, porque é o exemplo que vai ficar como memorial. Na hora da dificuldade, na hora da responsabilidade, quando nossos filhos tiverem que tomar decisões, eles podem até esquecer das nossas palavras, mas eles vão se lembrar do nosso exemplo. Eu vejo neste pai um outro exemplo, o exemplo de compaixão e amor. O versículo é muito lindo. O pai estava vendo o filho de longe, e quando o filho se aproximou mais um pouco, o pai saiu correndo e abraçou e beijou e ficou muito alegre, muito feliz. Mas nós não podemos esquecer que este filho, este mesmo filho, é aquele que lá atrás falou assim: pai, eu quero que você morra. Estou cansado dessa vidinha medíocre que eu vivo aqui em casa. Eu vou embora. Então essa herança que eu teria só depois que o senhor morresse, eu quero logo agora, que eu vou usufruir dessa herança em vida. Não vou esperar o senhor morrer, não. Aquele filho desejou a morte do pai. Com o pedido de herança, ele estava desejando a morte do pai. Foi este filho que foi abraçado e beijado pelo pai. Porque amar quem nos ama, o que Jesus falou? Isso é fácil. Perdoar quem nos perdoa, também é fácil. Agora, amar quem nos ofende, amar quem desejou a nossa morte, por mais que seja filho, mas é muito complicado. Eu conheço pais que deserdaram seus filhos por coisinha de nada. Este pai tinha todos os motivos para desprezar o seu filho mais novo. Mesmo assim, de longe, o coração dele começou a palpitar quando ele viu o seu filho. Não era mais aquele garoto robusto,
com saúde lá em cima. Não, era um maltrapilho, magrinho, com as vestes rotas, cansado. Mas o pai demonstrou, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão, saiu correndo, abraçou o filho e começou a beijá-lo. Irmãos, imaginem a cena, imaginem a emoção daquele pai. Deus está nos dizendo nesta manhã que é exatamente assim que Ele nos trata, com amor e compaixão, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo às vezes nós sermos carnais e desobedientes, o nosso Pai tem um amor incondicional para cada um de nós. E este amor incondicional não quer dizer que Ele aceita os nossos erros e os nossos pecados. É bom nós lembrarmos que este filho, antes de ir ao encontro do pai, ele já premeditou e disse assim: eu vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei, mas eu estou arrependido, eu errei, mas eu quero me redimir, eu quero me reparar. Então este pai, ele está abraçando e beijando um filho arrependido, um filho quebrantado, um filho que teve consciência do seu erro. E é isto que Deus está nos dizendo nesta manhã: se você se voltar para Deus, quebrantado, arrependido, disposto a acertar, o teu Pai Celestial vai te abraçar, vai te beijar, vai tê-lo em seu regaço e vai te devolver a condição de filho amado, e você vai novamente desfrutar da sua comunhão. O nosso Pai, Ele nos ama com amor incondicional, Ele nos ama com uma compaixão maravilhosa. Beijou, abraçou e fez uma festa. Aleluia. Não. Aí o empregado foi lá e falou: Senhor, o seu filho mais velho está aí fora. Ele falou que não vai entrar na festa. A Bíblia diz que o pai saiu do meio da festa e, com o mesmo amor que ele possuía pelo filho mais novo, ele foi lá fora, porque ele também amava o filho mais velho. Tem gente que pensa que só por ser o mais novo, aquele que se quebrantou, aquele que se arrependeu, aquele que desperta o amor do seu pai, não. O pai também ama aquele filho carrancudo, aquele filho cabeça dura. O pai ama, e o pai quer que ele também se quebrante e se arrependa. A Bíblia diz que o pai foi lá para fora e instou, ou melhor, insistiu. O nosso pai, ele tem paciência. Às vezes os filhos quebram a cabeça, mas o pai tem paciência. Às vezes os filhos, eles não querem de maneira nenhuma dar o braço a torcer, mas o pai tem que ter paciência, irmãos. Porque o nosso Deus, ele tem paciência conosco. Quantas vezes a gente já caiu, quantas vezes a gente já pecou, quantas vezes a gente já desobedeceu, quantas vezes a gente já disse assim: agora não dá mais, vou desistir. E o nosso pai está sempre pronto ali para dizer: meu filho, vem que eu estou te esperando, vem que eu estou pronto para te abençoar, vem que eu estou pronto para te dar vitória, vem que eu estou pronto para te perdoar. O nosso pai tem paciência e o nosso pai insiste conosco. Ô, meu filho mais velho, chegou do trabalho, vamos lá vamos entrar na festa. O seu irmão: não, pai, eu não vou entrar não. Mas por que você não vai entrar? Aí ele falou: pai, é aquele sentimento de auto, não sei o que, autojustificativa, justiça própria. Estou há tanto tempo contigo, pai, e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Volta lá no versículo 12. E a herança que foi dividida? O que aquele garoto estava disposto a fazer com a herança? De repente a gente vê um que pediu a herança e gastou desolutamente. Recebeu porque pediu. O outro recebeu porque tinha direito, mas não usou do direito que possuía. Nós somos filhos do nosso Pai, e a herança também está à nossa disposição.
Que herança é essa, pastor Roque? Todas as heranças, irmãos. Tudo aquilo que pedirmos em nome de Jesus. Então tem bênção de todas as áreas da parte de Deus para as nossas vidas. Nós só precisamos tomar posse para a glória do nome do Senhor. Meu filho, você está reclamando de um cabrito só porque eu matei um boi para o seu irmão? Então eu vou te falar algumas verdades, meu filho, que talvez você não atentou. 31. Meu filho, primeiro, você sempre está comigo. Segundo, todas as minhas coisas são tuas. Seu filho estava longe, vivendo por esse mundão. Só Deus sabe o que ele não viveu por aí. Durante todo esse tempo que ele estava por aí, você, mais velho, estava desfrutando da minha presença e da minha comunhão. Às vezes a gente reclama que o mais novo chegou e está sendo abençoado, quando na verdade a gente já está um tempão com o nosso pai, com tudo à nossa disposição, e a gente nunca pediu para ele. O nosso pai está dizendo: o mesmo direito que o mais novo tem, você também tem, porque lá atrás eu dividi a herança para vocês dois. O mais novo usou dissolutamente, mas você, mais velho, você não quis usar. Nesta manhã, Deus está dizendo: toma posse daquilo que Ele te dá, toma posse daquilo que Ele deixou à tua disposição. Meu filho, você sempre está comigo. E outra coisa, todas as minhas coisas são tuas. E na continuidade, versículo 32, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi encontrado. Era justo a gente se alegrar. Aleluia. Exemplo de justiça. O nosso Pai Celestial também é um Pai amoroso, imparcial, é um Pai generoso, é um Pai compassivo e é um Pai justo. É um Pai que se alegra quando um filho dele se arrepende e se quebranta. O nosso Deus é um Pai que deixou nas Sagradas Escrituras o modelo de criação, o modelo de amor, o exemplo de generosidade, o exemplo de comportamento e relacionamento de um pai para com seus filhos. E nós precisamos tomar posse de todas essas verdades e gozarmos do amor do nosso Pai e desfrutarmos das bênçãos e dos recursos materiais e espirituais que o nosso Pai tem deixado à nossa disposição. Então, é isso aí. Voltamos, então. E você percebeu que ao longo da mensagem, eu dizia que os filhos eram diferentes, o mais novo e o mais velho. E a primeira lição que nós entendemos é que filhos são diferentes, sim. Um possui uma promessa, outro possui outra promessa. Um possui um perfil, outro possui outro perfil. Um possui um tipo de comportamento, outro possui outro tipo de comportamento. Mas não é por conta dessas diferenças que um pai deve ter predileção por um ou por outro. O pai precisa ter um amor imparcial. Louvado seja o nome do Senhor. Esta lição, a predileção dos pais por um dos filhos, nos remete justamente a este tipo de comportamento, ao comportamento de amor imparcial. Embora o pai perceba a diferença entre os filhos, embora o pai possa até ter uma tendência por um dos perfis, ele precisa ter um amor imparcial pelos seus filhos. Um outro detalhe que você acompanhou aí no vídeo é que o pai, ele possuía generosidade, ou seja, ele não era apenas um bom pai, ele também era um bom chefe de família, ele também era um bom patrão, um bom empregador, ele era generoso para com os seus funcionários, para com os seus servos. E a lição que isso nos traz é que um pai de verdade, que não tem predileção por um dos seus filhos, um pai que sabe criar os seus filhos, ele cria não apenas com conselhos, mas ele cria também com exemplo de vida, com um padrão de vida digno,
honesto, generoso. Aquele pai, ele era uma boa pessoa, possuía uma boa índole, e isso serviu para seus filhos, para a criação dos seus filhos. Outro detalhe é que eu mostro ainda nessa sequência de generosidade, é que o pai dava o exemplo. É importante para os pais criarem seus filhos dando o exemplo. Um pai que tem um dos filhos predileto, com certeza, está dando mau exemplo para os seus filhos. O pai da parábola, não. Ele possuía uma generosidade exemplar, ou seja, ele era bom com todos. Ele era bom com o filho mais velho, ele era bom com o filho mais novo, ele era bom com os seus funcionários, com os seus servos. Ele era uma pessoa de caráter bondoso, de essência de bondade. E isso é importante na criação dos seus filhos. O outro exemplo que nós citamos aí na mensagem que você acabou de assistir é a compaixão. Aquele pai, ele possuía uma compaixão incondicional. Ele amava os seus funcionários, independente do estado socioeconômico mais baixo dos funcionários. Ele amava o filho mais novo, independente do filho ter até desejado a morte dele. Ele amava o filho mais novo. Ele amava o filho mais velho, independente do filho mais velho ser ingrato, mentiroso e tantas outras más qualidades. Aquele pai possuía uma compaixão incondicional. E o outro exemplo que eu citei é que aquele pai possuía paciência. Se existe um valor, se existe uma qualidade, se existe uma característica que um pai e uma mãe precisa possuir na criação dos seus filhos, é paciência. Nossos filhos possuem limitações e nós precisamos ter paciência para cuidar, para formar, para lidar, para nos relacionar com nossos filhos. Aquele pai da parábola de Lucas 15 possuía paciência para lidar com os seus filhos. Ele teve paciência ao esperar o seu filho mais novo voltar para casa. Ele teve paciência ao sair do meio da festa e insistir com o seu filho mais velho para que ele entrasse na festa. Aliás, a parábola termina com ele conversando. O texto diz, instando, ou seja, insistindo com o filho mais velho para que ele voltasse ou entrasse para a festa. Então, nesta mensagem que eu ministrei, eu falo sobre estas 5 características daquele pai da parábola do filho pródigo. Ele tinha um amor imparcial, ele tinha uma generosidade, ele tinha uma vida exemplar, ele tinha uma compaixão incondicional e ele tinha paciência na criação dos seus filhos. Virtudes estas que faltou para Jacó. Eu sei que você vai, de repente, você, professor, você vai falar sobre as muitas nuances da vida e da família de Jacó, na criação dos seus filhos, no entendimento do plano e do propósito de Deus para com cada um deles. Mas é importante que Jacó tivesse estas características, este perfil de um pai amoroso, de um amor imparcial, de uma compaixão incondicional e outras tantas características importantes na criação dos filhos. Esta lição fala especificamente sobre criação de filhos. E para que não tenhamos predileção por um dos filhos, é necessário que tenhamos estas e outras características de um pai, de uma mãe que sabe criar os seus filhos. Este foi apenas o primeiro vídeo dessa lição, porque os assuntos são tantos que uma lição apenas, ou melhor, um vídeo apenas, não é suficiente para nós darmos algumas dicas e alguns subsídios para os nossos professores e também para os nossos alunos. Então, desde já eu quero agradecer a você por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, é porque você estava gostando do assunto, estava gostando desta videoaula, ou desta pré-aula, ou deste subsídio, como bem você queira interpretar. Mas o importante é que você interaja conosco para nós termos um retorno da sua satisfação. Então, repetindo, não deixa de dar o seu like, faça um comentário, diga se gostou, se não gostou, acrescente alguma sugestão, alguma opinião da sua parte, diga alguma coisa para nós, compartilhe este vídeo com outras pessoas e no YouTube, acione a sineta das notificações para que tão logo nós tenhamos um novo vídeo, você possa receber, aleluia, de primeira mão, estes vídeos. Vou ficando por aqui, hoje é um vídeo muito rápido, é um assunto muito rápido mesmo, porque você já assistiu o vídeo da mensagem do pai dos filhos, o pai do filho pródigo. Deus te abençoe, eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Bye bye, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.